Boa noite, gente, tudo bem? Hoje é uma noite especial. Nós estávamos parados de fazer live, mas nós não poderíamos deixar hoje de fazer uma, porque trata-se de um respeitado cientista químico muito conhecido no Brasil, é responsável por pesquisas. Boa noite, querido, tudo bem? Prazer. Álvaro, querido, vamos aguardar o Dr. Marcos Eberlin, que ele já disse que está pronto, já vai entrar. E, e é com grata satisfação que nós recebemos hoje o Dr. Marcos Eberlin, lá da Unicamp. Sem dúvida, a maior autoridade no design inteligente que nós temos no Brasil, uma referência. E ele aceitou o nosso convite. Já estou enviando aqui para ele. Nosso amigo Vicente também chegou, Júnior. Eles certamente já está entrando. É uma grande alegria ter o Dr. Marcos Rebelin hoje aqui. Já chegou. Vamos chamá-lo. Chamando. Chamando o Dr. Marcos Rebelin, já está a caminho. Olá, professor, como é que vai? Tudo bem? Professor Marcos Rebelin, boa noite. Que alegria ter o senhor aqui. Poxa, eu sou muito grato a Deus, primeiramente a ele pela sua vida, por senhor ter aceitado o nosso convite. É muita satisfação o povo paraense poder ouvir o Senhor. E a gente quer agradecer a Deus e agradecer ao Senhor por o Senhor disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que é tão precioso. Inclusive, nós estamos aqui já ao vivo, nós temos o povo paraense está entrando. Eu quero Aham. começar dizendo para o Senhor que em 2010, aproximadamente, eu entrei num seminário e já se falava de design inteligente. Um professor que, por algum motivo, ele vai assistir depois, o professor Samuel, ele começou a falar desse cientista, até então pouco conhecido aqui no nosso estado, que justamente é o senhor. Ele passou alguns vídeos curiosos e ele mandou externar a admiração ao senhor, o doutor Samuel, que é da área de antropologia, ele é doutor em antropologia. E nas disciplinas deles de sistemática, só vendo aqui um internet, só aguardando aqui, não sei se é a minha ou se é a internet dele, mas eu penso que voltou. Acho que é a internet, doutor Marcos. Sim, se eu- não sei se é a minha. Álvaro, você está me ouvindo? É a minha internet, Álvaro? Você pode confirmar para mim, por favor? Está tudo ok com a minha internet? Então você está aí, certo? Deve ter sido um problema com a internet dele, eu vou já retornar aqui. Só um momento. Tá, então é a internet dele. Só aguardando. Mariane, prazer, gente. Obrigado pela presença de vocês. Tá, vamos aguardar aqui a dele. Eu já estou aqui com as perguntas encaminhadas. Só aguardar aqui. Vamos convidá-lo novamente. Só aguardando aqui. Acontece, né? Tecnologia, a gente sabe como é, né? As perguntas estão aqui já. Só o simples fato de ter entrado aqui já um pouquinho com ele ter disponibilizado esse tempo tão precioso,
já é uma grande satisfação, né? A gente poder contar com a presença dele. Efraim, muito obrigado, Efraim, pela presença. Teve um pequeno problema com a internet do Dr. Marcos. Vamos aguardar novamente aqui a presença dele. Eu quero ser bem sucinto e objetivo nas perguntas que já foram encaminhadas aqui. Adail também, boa noite. Vamos aguardar mais um momentinho. Acontece. Então, Deus está no controle de tudo e é um prazer. Eu estava parado de fazer live, né? E agora dificilmente eu poderei fazer devido ao tempo, mas gostaria de poder continuar fazendo agora externando para outros caminhos, outros convidados. Isso vai depender muito do nosso tempo, mas ele já voltou, está online? Sim, estou respondendo ele aqui no Zap. Olha, já me respondeu aqui. Vamos. Bondade sua, meu amigo Álvaro, mas eu agradeço. Eu sei que é de coração. A gente faz de tudo para ser atender de alguma forma, ajudar as pessoas a estarem juntas aqui. Vamos. Chegou. Pronto. Chegou. Oi, professor. Pronto, era a internet, acontece, né? A tecnologia. Não sei se é minha ou a sua. Eu acho que aqui eu não sei, não tem tido problema com a internet. E como é que tá aí? Pois é, por incrível que pareça, os ouvintes estavam dizendo que estava normal a mim, então eu não sei. Mas deixa eu ser logo objetivo. O professor Samuel mandou ele fazer essa pergunta. E ele sempre fala aqui nas aulas dele sobre design inteligente. Aham. E ele mandou perguntar o seguinte: professor, como foi a sua ida para Mackenzie no sentido de um cientista, que apesar de ser muito respeitado, e a gente sabe disso, mas ir para uma instituição genuinamente cristã, ele quer saber se o senhor, porventura, sofreu muitas críticas por o senhor aceitar o convite de levar a ideia do design inteligente para Mackenzie. Ah, professor Ulicélio, acho que não, né? Eu não, pelo menos não ouvi essas críticas. Eu acho que foi um convite bastante carinhoso e bastante desafiador, né? Que foi feito na época pelo reverendo Davi Charles Gomes, que era, na época, o Sim, chanceler da universidade. E sim. me fez um convite para coordenar um centro de pesquisas em ciência, fé e sociedade no Discover Mackenzie, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu também estou aqui dando aulas de química, montei o meu laboratório, o Mac, de muitas pesquisas, não só em química, mas também nas ciências da vida e com implicações com design inteligente. Então foi um desafio muito grande, foi um recomeço aí de novos objetivos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é magnífica, eu falo sem sombra de dúvidas, é a melhor do Brasil. Talvez alguns indicadores não mostrem isso, né? Mas pelos meus indicadores, com certeza é a melhor do Brasil. Então, as críticas, não, acho que foram elogios, eu vejo assim. Foi um novo Sim, desafio, né, num projeto ainda mais importante e relevante, onde a gente vai combinar ciência e fazer ciência na sua mais pura essência, né? A ciência do design inteligente vai responder questões ainda mais importantes do que eu respondia no meu laboratório anterior. Então foi sim. um salto para cima, com certeza, e tem sido muito, muito, muito interessante e desafiador.
eu conheço a Mackenzie, tive o privilégio de estar aí em 2016, e eu concordo com o senhor. Sem dúvida, a Mackenzie é a instituição mais renomada que nós podemos ter no Brasil. Algumas pessoas, inclusive o Álvaro, que está presente, ele já falou aqui em grupo de estudos sobre o design inteligente. E só que algumas pessoas mandaram que o senhor que eu apresentasse o senhor. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque mesmo sabendo quem o senhor é, alguns que provavelmente vão assistir depois, até o público, principalmente aqui do Norte, eu estou em Uhum. Belém, não me conhece. Eu queria que o senhor rapidamente falasse quem é o senhor, que o senhor trabalha. Por favor. Olha, sim, professor, olha, eu sou professor hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor e pesquisador. Eu coordeno o Discover Mackenzie, o Centro de Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade da Universidade. Eu sou químico, eu por muitos anos estive ali na Unicamp, coordenando um laboratório de espectrometria de massas. E lá eu orientei mais de 200 doutores e mestrandos e pós-docs. Tinha um grupo muito numeroso ali de pessoas. A gente publicou quantidade muito grande de artigos, aí já passaram de 1000, né? E aí, mais desde 2008, né? Eu voltei minhas atenções assim bem acentuadamente para a defesa do design inteligente e coordeno a Sociedade Brasileira do Design Inteligente desde 2014, quando ela foi fundada. E então tenho essa atuação também bastante forte, né, na defesa do design inteligente no Brasil e no mundo. Eu publiquei 2 livros, né, o Fomos Planejados, o Anteevidência, traduzi o Caixa Preta de Darwin do Michael Behe. Estou escrevendo e terminando de escrever mais 1, 2, 3, né, aí. Então esse é um pouquinho do que eu sou, né, um pesquisador, um químico, um professor, um espectrometrista de massas e um defensor da teoria do design inteligente. Sou também cristão, evangélico, batista, né? Nascido batista, 3ª geração de batistas. É um homem que crê em Deus, sobretudo, né? Que entende que Deus existe, porque a gente está abarrotado e afogado em evidências de que há um Deus. Então é um pouquinho do que eu sou, professor. Obrigado. Depois, daqui com mais, pelo menos um mês, muita gente pediu o seu livro, aí eu vou fazer depois. Muita gente pediu, aí depois eu vou entrar em contato com o senhor para a gente ver aquele livro. Uma das pessoas que admira muito o design inteligente fez uma pergunta. Existem várias outras religiões que datam de civilizações há muito desaparecidas, que em seu panteão abrigam deuses que se apresentam como sendo trinos também. Como depois de provar, através dos argumentos evidencialistas, que há uma ordem no universo, que há uma relação necessária de causalidade e anterioridade, e que o universo foi de fato criado. Podemos somente, através dessas evidências, provar que o Deus trino verdadeiro é somente o Deus bíblico e não os demais deuses dessas religiões? Essa é uma boa questão, né? Que envolve ciência, filosofia e teologia, envolve praticamente Sim, todas as áreas do conhecimento, né? Para responder essa questão, você tem que dominar um pouquinho de tudo, né? E felizmente, né, com a defesa do design inteligente, eu que era, né, um ser limitado, que conhecia um pouco de ciência, mas era um ignorante em filosofia, e um pouquinho de teologia eu conhecia também, né? Passei a estudar muito mais a filosofia e a teologia junto com a ciência. E para responder essa questão, acho que a gente tem que combinar as três grandes áreas do conhecimento e do saber. Primeiro, que há um Deus é inequívoco. Indesculpavelmente somos levados a concluir de que realmente há um Deus. As assinaturas de Deus se veem claramente no universo e na vida, por várias linhas de evidência científica. Então, a tese Deus, né? O Stephen Meyer está escrevendo um livro, O Retorno da Tese Deus, na ciência.
ela sempre foi extremamente forte. Nós desviamos um pouco da atenção a ela com Darwin durante 150 anos, mas ela tem retornado uma intensidade absurda. Então, cada vez mais a gente vê sinais de inteligência, sinais de complexidade, sinais de antevidência no universo e na vida. Cada vez mais a gente sabe, percebe que o universo foi feito pronto, extremamente sincronizado, funcional, a sofisticação do universo é magnífica, né? Tudo bem estruturado, sincronizado, tudo funciona como um relógio, um grande relógio, suas grandes partes, né? O sistema solar, as galáxias, a galáxia que nós estamos, a estrela que nos aquece, tudo indica, né, que um ser de extrema inteligência fez o universo. A vida, então, é uma estupidez de evidências, né, de que ela só partiria pronta, com toda a maquinaria que ela tem. Ela teria que ter DNA, RNA, ela teria que ter todos os processos, né, que leem, traduzem, copiam, replicam a informação. Então a gente não tem dúvida, né, professor, que há o Licélio. Falei seu nome certo, né, professor? Sim. Não tem dúvida que tem um Deus. Agora, que Deus seria esse? Aí, para responder essa questão, a gente não pode mais usar a ciência. A gente sabe pela ciência que um ser de extrema inteligência, poder e sabedoria fez o universo, fez a vida. Agora, quem seria esse Deus? Aí a gente tem várias alternativas, não tem? Mas tem um Deus em particular que mandou seu filho ao mundo que dividiu a história. Ele escreveu um livro, né, um livro espetacular, né, que se autoconfirma, né, as suas próprias palavras confirmam as palavras que nele estão contidas. É um Deus que se fez homem, habitou entre nós. Jesus é mais história do que Napoleão e do que outros grandes personagens, né? Hoje não dá mais para você falar que Jesus talvez não existiu. O que é isso, né? Se você crê que Napoleão existiu, Jesus é muito mais fato do que muitas personagens históricas que estão por aí. Aí ele vem ao mundo, né, e ressuscita, sobe aos céus. 11 testemunhas observam isso, né? E morrem mortes assim terríveis, né? Sem negar uma besteira, né? Porque eu menti aí que ele ressuscitou. Aí eu brinco, né, professor, com a delação premiada aí, milhões e gente com milhões e milhões de dólares no banco, deram uma esfregadinha, eles já revelaram tudo, né? Fizeram a delação premiada. Já pensou? 11, né? Morrerem por uma mentira, né? Bota Paulo no meio, aí você tem 12. E aí você percebe, né, que há evidências claríssimas. Então, por que a gente desqualifica os outros deuses, né? Porque a gente vai ver também a força das evidências a favor e contra. Aí o Deus bíblico ganha de goleada, ele tem N evidências de que ele é o melhor candidato para o ser de extrema inteligência que fez todas as coisas. Professor, obrigado pela sua resposta. Agradeço o carinho dos nossos telespectadores. Professor, até na minha época, quando eu estudava, claro que eu continuo estudando, mas no ensino fundamental, principalmente do médio, a gente lidar direto com o darwinismo, isso é evidente. Então, como explicar a biologia sem o modelo darwinismo? Ou seja, nossos livros escolares estão baseados nisso. Como é que a gente pode fazer em relação a isso? Olha, infelizmente a gente sabe que a ciência é a cultura da dúvida, né, professor? Já se ensinou em salas de aula que a geração espontânea era responsável pela
surgimento da vida nesse planeta, e que você poderia chegar na sua casa e repetir um experimento colocando trapos e restos de comida no cantinho da casa, que a vida apareceria lá, e aparecia mesmo, né? Os ratos apareciam. Infelizmente, né, nós já falamos que comer ovo faz mal, né, que dá colesterol. A gente descobriu que pode comer ovo à vontade. A gente falou tanta coisa, né, em nome da ciência. Falamos que o homem estava aquecendo o planeta, né? Parece que, e que em 2017 estaríamos os continentes, né, os polos derretidos e os continentes afogados, né, no derretimento dos polos. Então, maldito o homem que confia no homem, né? Eu acho que o conhecimento científico já intrinsecamente traz essas incertezas, essas dúvidas e esses erros. A gente sabe que o que é publicado hoje, né, daqui 10 anos, 90% já virou lixo, já ninguém mais lê. Está lá na biblioteca, mas está equivocado. E aqueles 10% que se aproveita, a gente vai para frente. Por homens. A gente um dia confirmou que Darwin tinha a explicação que seleção natural ao longo de milhões e milhões de anos, através de variações, mutações, que depois descobrimos que seriam, talvez, as mutações, teriam pego aquela ameba primordial naquela sopa ácida escaldante e feito essa ameba evoluir, né, dando em amebas evoluídas, como nós dois aqui, né, professor? Mas hoje a gente descobriu que não, que realmente as mutações causam defeitos, defeitos causam defeitos, mutação é defeito, mutação causa defeito. A gente descobriu que isso é a verdade. A seleção natural só seleciona coisas que foram criadas pelas mutações, a mutação não pode criar, então ela não tem o que selecionar. E os milhões e milhões de anos também que a gente acreditava que tinham se passado, não é? Fatos recentes têm também contrariado muito essa ideia, né? Por exemplo, achamos tecidos mole em dinossauros, isso não poderia existir. Então, parece que a história que um dia a gente achou que era verdade, a própria ciência se autodepurou, eliminando. Então, é a hora da gente tirar essa história dos nossos livros de biologia, os embriões de Haeckel, que são farsas, não é? Aquela história de que o livro diz que é mais lei do que a lei da gravidade, não foi uma falha, foi uma teoria que se mostrou incapaz de explicar a vida. E é hora da gente reformular os nossos livros de biologia, né? Outro dia o professor fala assim, nossa, vamos ter que jogar tudo fora? Sim, teremos que refazer, como já fizemos em outras ocasiões na ciência, né? O modelo atômico começou com pudim, né? com ameixas, passas, né? Pudim de passas e ameixas. Aí o Darwin errou e uma nova teoria está aí para explicar muito melhor a vida e o universo. Fomos feitos por design inteligente, fomos feitos prontos por uma mente inteligente que colocou as partes prontas para o universo e para a vida funcionarem. E a pergunta vai falar, a próxima vai falar um pouquinho disso, porque que é uma dúvida de muitas pessoas. Como fazer a associação entre a idade química da Terra antes da idade que atribui biblicamente a ela? Que, por exemplo, a gente dá 6.000 anos, e eu defendo a idade da Terra como teólogo, que ela é nova. Então, como é que associar isso de forma científica? Professor, eu acho que foram feitas tentativas de se datar o universo e a vida, são métodos válidos, só que os pressupostos, né, que eles tiveram que assumir para datar o passado, a gente percebe hoje que é uma quantidade muito grande de pressupostos e a possibilidade muito grande que esses pressupostos estivessem equivocados. Nos tecidos mole em dinossauros, tem gente que acha que isso não é verdade, né? Rapaz, fizeram o proteoma. Fizeram o proteoma, professor, do dinossauro.
sequenciaram as suas proteínas. Aminoácidos instáveis, que são os mais instáveis nessas proteínas, estavam intactos. É colágeno, é tecido mole, é células sanguíneas. E aí o pessoal, e são muitos e muitos artigos, isso hoje é um fato incontestável, né? Tem um mimimi por aí que diz que isso não é verdade, mas o que é isso, gente? O tecido mole realmente foi uma bomba atômica nos milhões e milhões de anos. Aminoácidos intactos que são degradados rapidamente no meio ambiente. A gente sabe, né, que raios cósmicos batem na nossa atmosfera, penetram o solo, destruiriam qualquer tipo de material orgânico em centenas de anos. Nem os achados lá, né, ela que fez, mas está responsável pelos achados. Ele se degrada completamente. 200, 300 anos. Ah, tá bom, pode jogar isso um pouco mais para frente, mas vai dar 1000, 2000. Ó, milhões nunca. Então, parece que essa história dos milhões de anos se foram, parece que a história da seleção natural... A seleção natural é um conceito trivial, ela diz que vantagens são vantajosas. Se você tiver uma asa, talvez você tenha vantagem sobre alguém que não tenha. Agora, ela não explica de onde a asa veio. Ela pode até explicar que um ser alado pode ter alguma vantagem sobre um ser não alado se precisar voar, né? Porque pode ser que alado também não funcione, não sirva para nada, mas aí eu quero saber de onde que surgiu a asa, para que a seleção natural pudesse selecionar mutações. Mutação é do mal, é defeito, é bug. Nós já temos estudos em laboratório que mostram isso. Então, os milhões e milhões de anos, né, que foi a pergunta original, pressupostos equivocados, uma cosmovisão que requeria milhões e milhões de anos, né, foi levando a ciência a achar que o universo e a vida seriam extremamente velhos. Ninguém tem certeza, porque o presente é a chave do passado? Claro que não. O passado é a chave do presente, mas o presente pode dar indicações, mas provas seguras não. Ninguém tem certeza, mas parece que as evidências são muito mais fortes, né, de que o universo é jovem e a Terra é jovem. Quantos? Milhares de anos, eu não sei quantos milhares, mas milhares, não milhões nem bilhões. Certo. Professor, talvez é uma linha muito fina para muitos separar o design inteligente com o criacionismo. Existe relação? Existe diferença? Qual seria? Professor, olha, para responder essa questão, a gente teria que dizer que tipo de criacionismo nós estaríamos falando, porque tem vários. Mas o mais comum, né, que todo mundo associa é o estabelecer os seus pressupostos e montar na sua linha de raciocínio que poderia ou não ser corroborada por achados científicos. Então, o criacionismo bíblico é um empreendimento válido, não tem nenhum problema quanto a isso, só que ele parte de um pressuposto. A Bíblia tem razão, a gente já conhece muita coisa, a gente quer confirmar com a ciência alguns conhecimentos que já temos. E muitos conhecimentos são confirmados. Agora, o design inteligente não, ele é completo, ele parte de uma posição completamente antagônica, né? Ele está lá do outro lado. Ele não faz nenhuma suposição sobre conhecimentos pré-adquiridos. Então, o design inteligente fala, olha, só sei que nada sei. Um cientista no design inteligente tem que fazer essa declaração, eu não sei de nada. Eu estou aqui em busca do conhecimento e eu vou me guiar única e exclusivamente pelos achados científicos. E vou usar a metodologia científica para buscar esses achados e avaliar esses achados. Então, no design inteligente, a gente não parte de pressuposto nenhum, de pré-conhecimento nenhum. Claro, a gente vai falar assim, você precisa saber pressuposto que a ciência é fonte de conhecimento, que fomos feitos
com uma mente que pode interpretar, sim, sim, mas assim, pressupostos básicos da ciência, mas não, eu não pressuponho conhecimento sobre o universo e a vida. Eu quero descobrir. Então, o design inteligente parte lá do outro lado, não sabendo de nada, avaliando as diferentes hipóteses. Pode ter sido a evolução, pode ter sido o design inteligente. E a gente descobre, né, nesse exercício legítimo e pleno da ciência, que foi uma mente inteligente que fez o universo e a vida. Aí, se perguntar para a gente quem foi, a gente não sabe com a ciência. Aí cada um dos integrantes do design inteligente, fora da ciência, podem adicionar a sua filosofia e teologia e interpretar quem seria, mas não em nome do design inteligente e da sua ciência. Então eu faço isso, eu tenho liberdade plena, né, de pegar esse achado científico, colocar a minha teologia, a minha filosofia em cima e dizer, o Deus bíblico ganha de goleada. Mas essa foi uma inferência que eu fiz, particular, né? É baseado na teologia que eu adicionei na. Certo. Doutor Marcos, o jovem, ele tem muito medo, o jovem ele tem muito medo de, o jovem ele tem muito medo de estudar ciência. Como se, ao estudar ciência, a ciência fosse contra Deus, ou tentasse, de alguma forma, provar que Deus não existe. Como é qual é o conselho que o senhor dá para um jovem que, por exemplo, inclusive tem uma que está participando, uma amiga, que ela é geóloga e também passa por isso. Como é essa experiência, você ser um cientista renomado, reconhecido como o senhor, mas ao mesmo tempo ter essa identidade cristã sem perder a essência de que Deus é real, de que Deus existe, que Ele governa o universo, que Ele é o nosso Senhor. Como é que dá para fazer essa relação? É possível dentro da ciência? É, professor, é uma ideia totalmente equivocada essa de achar que a ciência é monopólio do ateísmo, né? Que cientista bom é cientista ateu, que o ateísmo domina a ciência, que o ateísmo tem sido a força motriz da ciência e que para fazer ciência você não pode invocar nada além de matéria, energia e espaço. Você tem que ser um naturalista, que a ciência não tem acesso a nada além de matéria, portanto ela não poderia nem sequer, né, supor a existência de um ser sobrenatural, além do natural. Totalmente equivocado isso. Porque a gente vê na história da ciência de que a ciência nasce com a percepção de que havia um Deus. Foi a percepção que o homem teve, né, de que um ser extremamente inteligente, onipotente, onisciente, havia estabelecido um universo racional, regido por leis racionais, imutáveis, um universo que poderia ser entendido racionalmente, porque era um universo regido por leis estabelecidas por o homem achar que valeria a pena fazer ciência, estudar esse universo, porque ele seria um universo compreensível. Foi a percepção que nós tivemos um dia que fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus, que nos levou a concluir que nós tínhamos a mente desse Deus. A gente tinha a lógica, a gente tinha o raciocínio, né? A mesma linha de raciocínio, a mesma construção lógica do nosso intelecto também era aquele que ele usou, do criador do universo da vida. Então a gente entenderia o universo, entenderia a vida, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Darwin um dia disse isso. Será que eu posso confiar posso entender que há confiabilidade da minha mente se minha mente evolui de um chimpanzé? Haveria qualquer racionalidade na mente de um chimpanzé que foi transferida para a minha? Então, o darwinismo destrói um dos fundamentos da ciência, né? Nós temos uma mente confiável, uma mente que pode bem interpretar o universo e a vida. Heidegger, Planck, Thomson, o pai da espectrometria de massas,
Ele disse, olha, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Pasteur disse, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Então, os grandes pais da ciência eram homens que criam em Deus. Aí você vai falar assim, só aqueles caras do passado, né? Porque agora não é difícil. Não. Aí você vai ver na lista dos ganhadores de prêmio Nobel, dos ganhadores, os homens que ganharam e que ganham ainda hoje o prêmio Nobel, né? Os vivos e os que já se foram. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que declaravam ou declaram crer em Deus. Então, cientista bom é cientista ateu ou não? Pelas estatísticas do prêmio Nobel, 90% deles creem em Deus. Eu acho que parece que a grande contribuição dada para a ciência foi dada por homens que creem em Deus, que creem em Deus. Então, nós temos, por exemplo, né, eu cito esse grande cientista brasileiro, César Lattes. Não tem nenhum brasileiro que ganhou. E não só uma vez, duas vezes. Descobriu o Meson Pi, ele foi o primeiro a caracterizá-lo. Ele tinha que ganhar duas vezes o prêmio Nobel. Não ganhou, mas deveria. Aí perguntaram para o César Lattes, você crê no Big Bang, nessas coisas aí de explosão que criou o universo, crê na evolução e tudo mais? O César Lattes falou assim, eu não creio nessas bobagens não, eu creio na Bíblia, olha lá a Bíblia lá, abre lá, perguntou para a repórter, lá em Gênesis 1 e 2, lê, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus haja luz e houve luz. Então o maior cientista brasileiro de todos os tempos, um homem que cria em Deus. Eu também, né? É razoável. Mas olha só, então esquece essa impressão, jovem. Deus é o autor e consumador da ciência. Infelizmente, né, hoje, alguns fazem da ciência o seu monopólio. Alguns acham-se no direito de declarar que a ciência é domínio do ateísmo e do materialismo e que qualquer ser um cientista que declara crer em Deus já é execrado, considerado um herege, um cara que não merece estar na academia. Muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, esse professor Marcos não merece ser docente de uma universidade pública brasileira. Como? Por quê? Porque ele crê em Deus, ele fica aí falando do design inteligente, essa pseudociência do design inteligente. Design inteligente é muito mais ciência que a ciência da evolução, aquela ciência que diz que Dino, com vontade de voar, virou canário, que um mamífero qualquer com saudade do mar vai nadar de boca aberta e vira baleia. Gente, isso é ciência. Diz que é aquela ciência que é mais lei do que ela da gravidade, porque a evolução já se provou por todas as suas evidências, que as mutações pegaram um código genético original e sofisticaram a vida, quando a gente tem estudos de laboratório mostrando que mutação só causa defeito, causa quebra. A malária, já sequenciamos o genoma de milhares e milhares e milhares de gerações e descobrimos o óbvio, defeitos causam defeitos. A evolução faliu em todos os seus fundamentos. Nem os milhões de anos que ela precisava, ela tem mais. Está sob júdice, né? Os tecidos, encontro de tecido mole em dinossauro, por mais que se possa espermear do outro lado dizendo que não é sim, senhor, tecido mole com proteína com aminoácidos intactos que destrói qualquer possibilidade de dinossauros ter sido extintos há 60 milhões de anos. Dinossauro sempre foi dinossauro, nunca virou canário. Professor, essa pergunta foi muito interessante, porque eu estava acompanhando aqui as pessoas dizendo glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja Deus. Por quê? Porque realmente é louvável a Deus. E o jovem, ele entra em crise, porque eu sou professor, aí os jovens têm isso muito. E eu vejo também que muito se converte justamente na ciência. Então, por isso que vindo de alguém, cientista como o senhor, alguém que crê em Deus, e certamente por isso é tão respeitado e admirado por nós cristãos, porque eu sou teólogo, mas por pessoas que nem lhe conhecem, mas conhecem o seu trabalho e acompanham, justamente
pela a sua seriedade que o senhor faz ciência, pela maneira como o senhor crê em Deus e a maneira como o senhor exalta o nome do Senhor através da ciência. Mas talvez uma outra curiosidade, como, por exemplo, como entender alguém tão intelectual, que não há de se negar, que o doutor da área cientista, alguns cientistas, como Richard Dawkins, não crê em Deus. O que leva alguém tão inteligente, intelectual e um cientista? Qual é a explicação que o senhor dá? Porque a gente fica se batendo aqui. O que leva alguém tão inteligente não aceitar assim Deus, mesmo diante de todas as evidências? Professor, e todos que estão nos ouvindo, ninguém tem dúvida de que Deus existe. Eu brinco até, né? Se você é ateu e está nos ouvindo, eu tenho muitos amigos ateus e que se declaram ateus, né? E a convivência, né, continuada com todos eles, né, a experiência, né, que eu tenho me permite concluir que ateu não existe. Então, se você se declara ateu, desculpa, eu não creio em você. É, porque eu sei que você sabe. Tem um livro que foi escrito pelo Douglas X, chama Undeniable, o livro, professor. E é muito interessante porque ele mostra que pesquisas feitas no mundo inteiro com crianças das mais diferentes raças, raça só tem humana, né? Das mais diferentes etnias, né? Vamos dizer assim, e civilizações, educações, então, toda criança crê em Deus. Toda criança crê em Deus. Porque Deus é evidente demais, né? A criança acorda, ela vê o nascer do sol, ela vê os pássaros, ela vê toda a complexidade, toda a informação, toda a sofisticação, toda a sincronia, a beleza, a simetria do universo. E que toda criança é um pequeno cientista. Ela põe o dedo na tomada, leva choque, passa a crer no elétron, né? Ela deixa o chocolate em cima da mesa e volta, o chocolate está mordido e tem a marca da arcada dentária do irmão. Ela disse: mãe, meu irmão mordeu o chocolate. Aí ela fala: como é que você sabe, minha filha? As evidências, mãe. Então toda criança é um pequeno cientista, qualquer lugar que ela viva nesse planeta, né? E as pesquisas mostram que todas as crianças creem em Deus. Então, se você é um ateu, você sabe que quando você era criança, você cria em Deus. Então, por que passou a não crer mais? Não é que não passou a não crer, é que quando a gente chega na nossa adolescência, na juventude, a gente começa a questionar aquele mal acontecer comigo, né? O Richard Dawkins parece que foi abusado, né, por padres, tem todo um trauma muito grande na vida dele. Então, aí ele passa se revolta contra Deus e passa a negar o óbvio. O Richard Dawkins, né? Se eu mencionou o Richard Dawkins, uma vez perguntaram para ele assim: o Richard Dawkins, que evidência que você necessitaria para que você cresça em Deus? Aí ele falou assim: olha, nem se a Virgem Maria, uma estátua da Virgem Maria, virasse para mim e começasse a falar: olha, Richard Dawkins, eu sou a mãe de Jesus, Maria, estou aqui falando com você. Eu nem assim acreditaria, ficava achando que era uma ilusão, uma miragem qualquer, né? Um desvaneio. Então, não é falta de evidência, é falta de gosto, falta de vontade, ou desgosto, né? Você não... Então, o homem, né, ele combater a Deus é dizer que você não crê nele, que você é ateu e que ele é uma ilusão, ele é, é um conto de fadas, né? Que a Bíblia é um livro que foi escrito, copiou histórias aí de outros povos pagãos e tudo mais. É negar o evidente, né? Eu já disse, eu não creio em Deus, professor, e acho que todos que estão nos ouvindo, eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Porque os atributos invisíveis desse meu Deus, o seu eterno poder, a sua divindade,
se veem claramente no universo, no pôr do sol, nos pássaros, no colorido do universo, na aurora boreal, na camada de ozônio que nos protege, no campo magnético, no colorido do pavão, que nem cor é um efeito de ótica, não é? A iridescência, nas equações matemáticas que descrevem as formas em que as cores do pavão estão contidas. É óbvio demais, é negar o óbvio e é viver um grande conflito, né? O grande conflito é você negar o óbvio, e o óbvio da existência de um grande Deus que nos afoga. Ele é exibido e exagerado, eu sempre digo isso, né? Ele é extremamente exibido, extremamente exagerado na sua exibição, do seu poder e da sua divindade. Reconhecer que ele existe. Pois é, olha, os telespectadores estão gostando, principalmente que o senhor falou das crianças. Doutor Marcos, assim, é muito bonito ver Deus agindo e trabalhando por meio da ciência. E, com certeza, assim como eu, outros testemunhos dizendo que quando ouve o senhor, um cientista falando de Deus, é de alguma forma impactado. Biólogos e farmacêuticos, cientistas de todas as áreas, porque como o senhor disse, realmente é evidente a existência de Deus. A gente tem pouco mais de 10 minutos, eu queria que o senhor falasse assim, a esses jovens que querem pesquisar e conhecer mais sobre o design inteligente, qual é a forma que eles podem encontrar, a maneira onde eles podem pesquisar, Maravilha. para que eles possam conhecer, porque ainda é algo novo para muitos. Eu só ouvi falar há uns 7, 8 anos atrás, porque o professor me mostrou. Porque ainda os professores nas universidades, principalmente públicas, o senhor sabe bem, não querem falar de Deus. Não suportam que o nome de Deus seja pronunciado. Eu só vou usar como exemplo, o doutor Dalton Lourenço, quando veio aqui em Belém, não deixaram ele falar na universidade pública, independente se concordar com ele ou não. Por quê? Porque não querem cientistas cristãos nas universidades públicas. Então, como é que os jovens podem procurar conhecer mais sobre o design inteligente? É isso que está destruindo as universidades públicas, né? Um domínio de uma classe, né? De um segmento da nossa sociedade que não representa sequer a maioria, se vê no direito, né, de selecionar quem pode e quem não pode falar no ambiente público, numa universidade pública, na catedral do livre debate. Então, eles têm uma teoria que é falha, que é reconhecidamente refutada pelas evidências científicas. Então, quando alguém vai lá e vai falar que vai apresentar pronunciar, não pode, né? É a casa do povo, né? É casa do povo, a universidade é pública. E ali é a catedral do livre debate, do livre conhecimento, do livre saber. Então as pessoas, né, se você quer refutar a tese, quem é que falou isso? Esqueci, mas sou contra o que você fala, mas defenderei até a morte o direito de você falar. É assim que a gente tem que agir numa universidade, principalmente numa universidade pública, em que todos os brasileiros, muitos deles cristãos, 90%, não é, que creem em Deus ainda, pagam os salários de todos lá. Veja só que incoerência, né? Uma minoria paga com seus salários pagos por uma maioria que é contra esse cerceamento de liberdade, né? Que é cercear a liberdade dos que podem falar na universidade. Então, o que a gente percebe, né? Que a universidade pública cada vez mais se afasta da verdade. É uma pena de que isso tenha acontecido. Por isso que nós temos, né, professor, no Brasil, um grupo, por exemplo, os Docentes pela Liberdade, que quer restaurar a plena liberdade da academia. Docentes pela Liberdade. A Luciana Azevedo teve com o presidente, né, 10 mil médicos lá,
é pela liberdade das pessoas em escolher o seu protocolo. Né? Nem isso nós tivemos nessa pandemia. A liberdade de escolher o meu protocolo clínico, nem isso nós tivemos. Então, como é que você pode conhecer mais sobre o design inteligente? Olha, primeiro, como é que a gente começou? Fazendo palestras pelo Brasil todo, as palestras estão no YouTube, você pode assistir, tem N, tem muitas e muitas. As pessoas gravam e postam. A gente tem as palestras do primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Você pode entrar na página do Discovery Mackenzie, a gente tem várias palestras que a gente tem lá, está traduzindo palestras do Michael Behe e palestras fantásticas, estão no canal do YouTube. Toda quinta-feira, 5 horas, 5, quinta-feira, 5 horas, nós passamos a transmitir, já faz um mês, a Liga do Discovery Mackenzie de Design Inteligente. Palestras fantásticas, a Mariana Sá falou, a Ana Maria Garzon, o Saulo Reis, o Marcelo Zaldini vai falar, o Kelson Mota vai falar, da UFAM. Professor, o Caixa Preta de Darwin, Sim. de Michael Behe, está em português, o Antevidência, do Marcos Eberlin, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Adquira, né, na editora Mackenzie, você usa lá o hashtag Design Inteligente, tem um bom preço, um desconto para você. Felizmente, né, a sala de aula não é mais o monopólio do conhecimento. Você agora tem toda a liberdade de procurar conhecimento nas mídias, né, no YouTube, nas palestras, nos livros, nos sites, nos blogs. Tem muita coisa que não presta, mas você sabe filtrar o que presta, né, reter o que é bom. Então há muita informação do design inteligente por aí. Eu estou escrevendo livros, estou fazendo palestras, a gente está treinando palestrantes no design inteligente, a gente tem mais de 35 palestrantes oficiais da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a gente tem mais de 2.000 membros, né, TDI Brasil. Nós vamos fazer agora em novembro, 7 a 9 de novembro, o segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente. A gente está torcendo para ser presencial, talvez meio a meio, vamos ver o que vai dar, no Rio de Janeiro. E é isso, a informação está disponível, você vai achar, há muita informação, há muita... a molecada agora, né, que foi infectada pelo vírus do design inteligente, né, professor? Porque esse vírus realmente infecta. Sim. E uma vez infectado, Sim. não tem droga que te cure, não, viu? O outro tem, esse não. E aí a molecada começa também a pôr vídeos na internet, né? Tem um garoto que começa a colocar meus vídeos comparando com vídeos de outros youtubers evolucionistas daí, né? Os pirulas e os átilas da vida, né? Aí assiste um desse, poxa vida. Quando você põe... Eu tenho um debate muito conhecido, né? Foi ouvido aí por milhões de pessoas já no Jovem Pan, no programa Morning Show. Foi um evolucionista e eu. O design inteligente... Não fui eu, mas o design inteligente... A gente não precisa fazer muito esforço, não, né? As evidências são muito fortes, você vai estudar e vai se preparar para esse debate também. Poxa, doutor Marco, muito obrigado. O povo está até falando para salvar, para divulgar, gostaram muito. E como eu lhe falei, depois eu vou entrar em contato, que muita gente quer o seu livro. Então, para não ficar pedindo vários, assim, um pouquinho, falei que eu vou fazer só um pacote e vou pedir de uma vez aquela promoção que o senhor fez no seu Instagram. Eu vou salvar, porque o povo para divulgar, e eu agradeço demais, de coração, a sua gentileza de atender o nosso pedido. Povo paraense, saiba, eu não sei se o senhor já veio no Pará, se o senhor já veio ao Pará? Já estive em Belém do Pará umas 2 ou 3 vezes, professor. Da próxima vez a gente vai estar juntos aí, com certeza. Estaremos juntos. Poxa, que bom, eu espero. O povo aqui lhe ama e admira muito o seu trabalho, a Faculdade Teológica Batista Cultural, do qual sou professor. Nossos alunos e tudo conhecem o seu trabalho e pessoas de fora também. Então, como já tem 2 minutos, eu queria agradecer, orar pela sua vida, para que Deus abençoe e continue nesse ministério. E a gente vai encerrar com essa palavra de oração. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, essa noite. Que o Senhor venha
abençoar cada dia mais, dando muito saúde e anos de vida para o Dr. Marcos Evelyn, para que ele continue nessa jornada tão importante de divulgar o teu evangelho, a tua palavra por meio da ciência, Pai querido. Ser com ele, com a sua família, com todos os seus projetos, e que o design inteligência possa alcançar o coração, que é um vírus que alcança a juventude e eles não largam mais, como foi falado, e que esse possa alcançar o coração de todos aqueles que estão, de alguma forma, desencontrados e em dúvidas com relação às coisas de Deus. É o que oramos, Senhor, agradecido, dar uma noite abençoada de paz e tranquilidade. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos, Amém, amém. muito Muito obrigado. Deus obrigado, abençoe. professor. Foi um privilégio, viu? Um privilégio. A gente marca outras aí, é só chamar e vai estar sempre Poxa, com você. tudo bem. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Vou chamar mesmo, viu? Vou chamar. Obrigado. Um Vou abraço, chamar. Tchau. abraço, abraço, professor. Até mais.